Santiago, voamos para oeste em direção ao fogo, ilha dominada pela imponente presença tutelar do grande vulcão, símbolo de vida e energia nos seus quase 3.000 metros de altitude. Mais precisamente, 2.829 metros, o ponto mais elevado de Cabo Verde. A ilha começou por se chamar de São Filipe e só mais tarde adotou a designação diretamente associada ao impressionante fenómeno natural que a caracteriza. As coisas ficaram assim mais harmonizadas com a realidade dominante. São Filipe é como se chama a cidade capital da Ilha do Fogo. Reflete na sua encantadora arquitetura as estruturas sociais que foram marcando a passagem dos séculos. As casas dominantes são os sobrados, construções de influência colonial, onde viviam os aristocratas que dominavam a economia e a sociedade locais. Os primeiros andares dos sobrados, com as suas varandas habilmente trabalhadas em madeira, eram reservados aos senhores, que apenas uma vez no ano, no dia de Santa Cruz, os franqueavam a cidadãos de outras classes sociais. Os andares térreos estavam destinados, na sua modéstia e precariedade, aos escravos, aos servos e aos trabalhos domésticos. Para quem percorre estas ruas antigas da cidade, a visita à Casa Memória, onde se guardam recordações relacionadas com o vulcão, as tradições e a cultura da ilha, é quase obrigatória. São Filipe, deslizando num plano inclinado até ao mar que morre ao pé da falésia através da extensa praia de areia negra e brilhante, na confluência das costas sul e oeste da ilha, foi o polo das atividades agroindustriais que caracterizaram o fogo e lhe modelaram a vida, as culturas do algodão, da vinha, da purgueira e as atividades de transformação e exportação desses mesmos produtos, além dos óleos de baleia e cachalote. A Ilha do Fogo foi originalmente habitada por grandes proprietários oriundos de Santiago e por escravos transportados da costa da Guiné, mão de obra na qual assentaram o desenvolvimento e o progresso de toda a ilha. Destas origens, em polos opostos, nasceu uma comunidade muito orgulhosa da sua ilha, guardiã das riquezas populares que acumulou. Com os seus mais de 5.000 habitantes, São Filipe é uma cidade com ricas e multifacetadas tradições culturais, entre as quais a festa de São Filipe, a 1 de maio, que chama pessoas de todo o arquipélago e também imigrantes que trabalham noutros lugares do mundo. A festa de São João, em junho, é também uma interessante e peculiar manifestação étnica, conjugando o sagrado e o profano, caracterizada por máscaras criativas que vão colorir de maneira vibrante os desfiles pelas espantosas praias de areias negras que rodeiam a ilha. Como por todo o Cabo Verde, a população entrega-se à tardinha às diversões mais populares, das mais simples às mais criativas, muitas vezes na rua, encontrando-se entre estas a música e diversos jogos, como o jogo do Ouril, originário do continente vizinho, e que exige dos contendores uma argúcia que congrega sempre à volta grupos de aficionados curiosos e interessados. Antes de se deslocar aos mosteiros, pode o viajante deter-se na igreja de São Lourenço, exemplo, entre outras tantas, que sempre marcaram com força as populações das ilhas de Cabo Verde. Nos mosteiros, a pequena vila ganhou fama pelo seu chamado Café do Fogo, produção local muito particular e aromática. São Filipe, minha padroeiro, quer fogo, minha querida. São Filipe, minha... Iniciamos então a expedição, que pode ser simplesmente pedestre, à pequena aldeia das Chã das Caldeiras, criada no fim do mundo, que é o sopé do cone principal do vulcão. A erupção mais recente foi em 2 de abril de 1995, sinal de uma atividade telúrica que continua.
aldeia ficou então isolada pela torrente de lava que cortou a estrada principal em 3 pontos diferentes. Os caminhantes que se decidam a fazer este percurso podem passar pela zona de habitação através dos campos de cinza e lava que cobrem hoje os terrenos de cultura, outrora muito férteis, e que eram fonte de sustento dos habitantes. Sob a grandiosidade esmagadora deste ambiente, onde a força e a energia são como que tangíveis, no sopé do imponente cone de lava que o domina, o silêncio e o isolamento tomam conta dos que aqui chegam. Chã das Caldeiras é uma pequena aldeia, mão cheia de habitações esquálidas que os proprietários não trocam por nada, arraigados a este estilo de vida simples, duro, elementar. Rentes ao solo, as pequenas e corajosas videiras, entremeadas de macieiras e marmeleiros anões, rasgam a verde o breu dominante e comprovam que a natureza continua capaz de fazer milagres, desafiando os elementos, por mais hostis que nos pareçam. Os visitantes que apreciam o contacto com as manifestações mais genuínas da natureza não podem perder a subida íngreme do cone principal, sobre lava, em direção ao topo do próprio vulcão. Em poucos lugares do mundo se poderá ouvir com esta transparência o mágico som do silêncio. Uma experiência inesquecível de isolamento, uma sensação única de fusão entre o ser humano e a natureza, nas suas expressões mais primárias. O céu à cabeça, o caldeirão ainda fumegante ao lado, as nuvens bem abaixo, cavalgando, alvas, a lava negra. No regresso da emocionante expedição, nova paragem em Chã das Caldeiras. Artesanato próprio do local, confeccionado em lava, está disponível para os que não dispensam recordações. É aqui o cenário certo para apreciar a dança da Talaia Baixo. Cara na cara, passos harmónicos, enquanto se escutam histórias mirabolantes do francês Armand Montron, que deixou no lugar uma importante herança genética e cultural, espelhada nas cabeleiras louras e olhos claros, de miúdos de uma criolidade ímpar. O melhor modo de celebrar aqui tão singulares momentos de viagem poderá ser a degustação do escasso e precioso Manecon, o vinho das lavas, que transporta à garganta o calor do vulcão, num ligeiro mas perceptível travo em enxofre, mas sem qualquer adição química. E se houver por perto uma mesa posta com um bom prato de jagacida, acompanhada pelos sons dos instrumentos tocados por músicos da região, então a celebração da visita ao fogo é concluída com chave de ouro.